Oi minha gente, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Alegria, começamos esse novo quadro aqui no nosso canal, conhecendo melhor o clero da nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. E eu quero começar com esse grande amigo, Dom Roque, me acompanhou no seminário, foi meu reitor. Muitas vezes visitei a casa de Dom Roque no tempo de seminário, mas para nós hoje é uma alegria recebê-lo aqui no nosso canal e eu queria pedir que o senhor se apresentasse, Dom Roque, para o povo. Uma alegria, Padre Júlio, meus amados irmãos e irmãs, eu sou Dom Roque Costa Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, ordenado bispo no dia 23 de junho de 2012. Como o Padre Júlio disse, eu fui reitor do seminário na época e ordenado também aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro no dia 18 de junho de 1994. E o bispo ordenante foi Dom Eugênio de Araújo Salles. Dom Roque, o senhor entrou com quantos anos no seminário? Eu entrei com 21 anos. Eu, desde os 19 anos, começava a pensar sobre vocação, fiz o discernimento no GVA, fui acolhido pelo Monsenhor Elia Volpe, falecido há pouco, e depois levei 3 anos para decidir. E ingressei no seminário em agosto de 1988, tendo já iniciado o tempo de formação durante o período, o primeiro semestre de 1988, e ingressei no seminário em agosto. Então a minha turma, a turma que foi ordenada em 94, fomos 11 padres ordenados. E no tempo de seminário, o senhor tem alguma história marcante, alguma história feliz, alguma história difícil para trazer para nós? O primeiro impacto do período de seminário foi a primeira vez que eu fui a Itaipava. Recebemos a orientação de pegar o ônibus, de chegar lá, não tínhamos ainda contato de organização para chegar lá, então era tudo muito difícil. E então pegávamos o ônibus até a rodoviária de Itaipava e pegávamos o ônibus de Santa Mônica. Apenas a indicação era, olhe a placa. Então entrei dentro do ônibus e pedi para soltar perto do seminário São José, a fazenda do seminário. Soltei ali e lá embaixo, em Itaipava? Lá embaixo. Meu Deus. E foi subindo. Eu só via a plaquinha dizendo, Seminário São José, Seminário São José. Quando chegamos do sítio Santa Cecília, ainda tinha uma placa, Seminário São José. Eu falei, ainda falta muito tempo. E encontrei um seminarista que estava também já descansando ali. Para subir, para terminar. Tínhamos essa convivência, era muito boa com o Dom Homer, era um período de 15 dias, ficávamos lá com formação, convivência, um lazer. Então, um período de férias, que nós compreendíamos assim, depois do ano letivo. Então tínhamos aí a filosofia, que fazia o período de convivência em dezembro, e a teologia fazia o período de convivência em fevereiro, mais ou menos. E o estudo naquele tempo, como o senhor encarou? Foi difícil? Foi mais depois tranquilo? De concluir o ensino médio, naquela época era o nosso chamado, o período que compreende, era o segundo grau, científico. Eu fiz informática e eu estava com toda a minha dedicação na área das exatas. Até um determinado momento fiz como se chama, questão de fazer uma teste vocacional, mas era no próprio colégio. Sim. E deu áreas humanas, um meio a meio. Aquilo me intrigou muito, para realmente decidir depois o que fazer na universidade. Minha cabeça toda estava voltada para a matemática, informática, aquele tempo, a gente aprendia tudo atrasado, tudo estava atrasado, não tínhamos computadores, aprendíamos sem computadores. E depois, ingressando na filosofia, houve uma identificação muito grande nessa área, e é claro, olhando para a teologia, logo querendo, porque eu fazia o Mater Ecclesiae antes de ingressar no seminário, isso me cativou muito.
né, em relação aos estudos, querer logo aprofundar a Sagrada Escritura. Tenho uma paixão assim enorme da história salvífica, de compreender o tempo, como era aquele. Então eu procuro sempre, ainda hoje, né, investigar, e perceber, esses detalhes, que o campo da teologia, sobretudo bíblica, ainda é um campo muito aberto, de investigações. Então me intriga muito, de mergulhar um pouco dentro desse mistério, sabendo que vamos ter a contemplação, desse mistério total realmente quando chegar a hora, de estarmos diante de Deus face a face. Sim. Dom Roque, o povo, eles imaginam um seminário quase que um monastério, canto gregoriano cantando lá atrás, a gente andando de mãos postas o tempo todo. O senhor tem alguma história engraçada que aconteceu na turma, uma meninada reunida que possa contar para nós nesse tempo? Agora, mas é um pouco assim na época. Minha época era um pouco assim, de olhar um pouco mais reservado, Nós tínhamos assim um estilo de vida quase que ficávamos de segunda a sábado, íamos de manhã para a pastoral, e as orações, seguíamos. Eu tinha um colega que sempre falava, que parece um mosteiro. Eu falei, mas não é um mosteiro, é um seminário. E as orações, sempre preservando, a questão da liturgia, precisamos aprender aquilo que é a base, para podermos chegar no pastoral e não inventarmos coisas, Então, tínhamos algumas situações de acordar muito cedo para a oração, e o sino tocava, e eu, às vezes, nos primeiros dias, posso dizer assim, eu estranhava o local, de estar dormindo e acordar cedo, 5h30 tocar o sino e já me preparar tudo. Então, houve um momento que eu parei assim, onde eu estou? Onde eu estou? E ir para a oração naquele momento, aquele tempo, era muito edificante, Estávamos envolvidos. Nós aguardávamos muito o sábado, que tínhamos aí a solene, vésperas, com cantado e tudo mais, e que marcava o início do domingo para nós, Claro, é o início do domingo, as vésperas de sábado, e nos alegrávamos de irmos para as pastorais. Então acontecia algumas vezes de não se dar conta do tempo, ou seja, se o céu está estrelado ou não, porque era tanta coisa para ser realizada durante o dia, e as aulas na parte da manhã, e depois irmos para as outras atividades durante toda a parte da tarde, e o dia passava muito rápido. Daqui a pouco chegava, quando despertávamos, era sábado, e aí vinha o domingo passava igualmente rápido, iniciar a semana. E aí chegou a ordenação. O senhor foi ordenado diácono, depois padre. E aí o senhor foi para qual paróquia? Ordenado diácono, eu continuei no seminário menor, eu era formador, no período acompanhando a formação do seminário menor, e o planejamento era que eu continuasse no seminário menor como diretor espiritual. Mas houve uma decisão, de que eu teria que ter uma experiência pastoral. Fui ordenado sacerdote e fui para a paróquia Jesus Bom Pastor em Anchieta. E lá fiquei, juntamente com depois de uma semana assumi também a paróquia, as irmãs do Bom Conselho, elas que administravam a paróquia, lá também em Anchieta, São Francisco de Assis. Eu fiquei durante esse período de 4 meses na paróquia. Foi muito impactante, de chegar a uma realidade nova, uma realidade que eu não conhecia realmente durante o período de formação no seminário. Era um vicariato ainda desconhecido, porque não fiz a questão da pastoral. São 6 anos naquela época, E ficávamos 1 a 2 anos em cada paróquia. Então não dá para contemplar toda a arquidiocese. Mas era uma realidade que eu não conhecia. Então cheguei, fui muito bem acolhido, o padre
Nelson Penteados, ele deu um ultimato a Dom Eugênio, dizendo: eu vou completar 50 anos de padre e no dia seguinte eu deixaria a paróquia. Nossa. Envie um padre. E aí foi nesse envio um padre que eu fui parar lá na paróquia Jesus Bom Pastor. Foi um período muito bom, embora curto, mas que criei grandes amizades, com os jovens, com as pastorais, catequese, um período que a gente passa no seminário, quase não conseguimos acompanhar a catequese, porque ela acontece durante a semana, sobretudo sábado e domingo, era mais as pastorais que estivessem por ali, com coroinhas e algumas atividades também, com crisma. Então, eu gostei muito desse período da paróquia, e depois, em novembro, eu fui chamado para assumir o seminário menor. E o Padre Divino ocupou o lugar da época e depois ele foi para Roma estudar. Então foi um período de adaptações, procurando realmente adaptar a vida sacerdotal e ao chamado que Deus faz no sentido de estar na paróquia e também acompanhar a formação dos seminaristas. Nesse tempo de padre, até antes da ordenação episcopal, tem alguma história marcante no sacerdócio, seja de uma dificuldade, de uma alegria, de um testemunho de fé de alguém que o senhor experimentou? Tem algo que marcou o coração do senhor? Olha, temos muitas histórias, Sim. Mas a mudança, eu sou muito resistente à mudança, mas uma vez mudando, eu não olho para trás. Sim. Eu partilhava isso até com Monsenhor Elia, na época da direção espiritual, quando eu fui transferido para o seminário, da paróquia de Realengo para a paróquia na Antiga Sé, Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Cheguei a uma realidade realmente nova, porque o vicariato urbano, no centro da cidade, e não temos as pastorais que tínhamos lá na paróquia de Realengo. Fiquei lá 7 anos, depois que eu saí do seminário. Então, minha vida fica marcada por 6, 7 e saio. E aí, eu fui para a paróquia lá da Antiga Sé. E realmente, essa resistência minha é enquanto não mudo. Entendi. Quando, uma vez mudando, estou aqui. Já não olho para trás, Porque, claro que temos os sentimentos, as pessoas, as saudades. Então, a paróquia da Antiga Sé, quando lá cheguei, a paróquia precisava de reforma. O Ministério Público, o Ministério do Trabalho, ali em cima da Arquidiocese, para fazer que não tinha condições nem dos trabalhadores, quanto mais frequência de fiéis. Então, uma situação que eu me vi envolvido foi a paróquia estava com os andaimes, fazendo obras e tudo mais, e uma bela noite, eu dormindo, eu morava lá perto do seminário, na igreja de São Pedro, e toco o telefone, dizendo que a igreja estava sendo invadida, e aí queriam a senha para acionar as medidas possíveis, a polícia, etc. E a senha, na hora de madrugada, eu querendo lembrar a senha. Aí lembrei, acionei e tudo mais, tal. E foi uma situação que eu devo me dirigir dessa madrugada, dirigir até a paróquia ou não. E aí parece que o funcionário que morava lá, ele não conseguiu alcançar, mas saiu, atrás dos bandidos. Eles abandonaram a imagem de Nossa Senhora Aparecida que tem lá na igreja. Até a imagem de Nossa Senhora Aparecida eles estavam querendo levar. Meu Deus. Uma imagem grande de gesso, mas ela recebe muitas visitas para as pessoas, e mudar por uma imagem menor, o pessoal não aceita. É aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aí ela foi apreendida, levada para a delegacia. Aí, à tarde, eu tive que ir lá buscar a imagem. E aí parecia uma coisa assim, os repórteres em cima, a imagem, Nossa Senhora Aparecida. Foi retirar a imagem. Eu nunca me vi envolvido, nunca imaginei envolvido numa situação, situação assim de roubo de igreja e lá o local,